Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula na continuação da resolução do exame de 2019, exame externo. Aqui vamos resolver do exercício 20 até o exercício 33. Acompanhem toda a aula para não perder nenhuma matéria. No exercício 20 diz o seguinte: o elemento Neptúnio, que é este elemento aqui, com o número atômico e a massa atômica, o número atômico 93 e a massa atômica 237. Após a emissão de 7 partículas alfas. Estamos aqui depois da emissão, partícula alfa, que a massa atômica tem 4, o número atômico 2. Dizem que foram emitidas 7 partículas. Então colocamos 7 partículas aqui. E 4 partículas beta. Temos partículas beta aqui, menos 1 e 0. Transformam-se em qual elemento químico? Então aqui temos que descobrir qual elemento químico que é transformado o Neptúnio após a emissão de 7 partículas alfa e 4 partículas beta. Isso quer dizer que temos que calcular o número de massa e o número atômico usando esta forma de Neptúnio até que nós encontremos o elemento químico. Então, se nós formos a calcular a massa atômica, temos aqui a massa atômica 237, que será igual a 7 vezes a massa atômica na partícula alfa, mais 4 vezes 0, que é a massa atômica, e a 4 da partícula beta, mais o valor da massa atômica desejada. Daí, isto aqui dá 0, ficamos com 237. Isto aqui é positivo, quando passa por meio passa a ficar negativo. Isto aqui dá 28, fica igual a A. Mas nós sabemos que tudo que nós sempre calculamos, ou seja, que nós dizemos que não sei qual fica sempre à esquerda, e que nós calculamos sempre fica à direita. Então ficamos com A, que será igual a 237 menos 28. Isto aqui vai ser igual calculando a 209. Então, para nós determinarmos o número atômico, que é Z, ficamos com 93, será igual a 7 vezes o número atômico alfa, que é 2, mais 4 vezes menos 1, mais o número atômico desejado. E daí ficamos com 93, será igual a 14 menos 4, porque é 4 vezes menos 1, e mais vezes menos dá menos, mais Z, e 93 será igual a 10 mais Z. Também isto aqui, positivo, quando passa por meio fica negativo. Então Z, ficamos com 93 menos 10 e nosso Z é igual a 83. E a alternativa correta é a alternativa D. Nós temos 83 e 209. Para o exercício 21, destina a sequência, que segue, temos aquela sequência, temos o segmento as emissões. Para nós conseguirmos determinar ou descobrir as emissões, teremos que fazer a diferença na parte das massas atômicas, assim como a diferença na parte dos números atômicos. Sendo assim, nós fazemos a diferença aqui de 84 menos 82. E daqui, isso aqui será igual a 2. E também aqui fazemos a diferença de 216 menos 212, que dá 4. E nós sabemos que uma partícula alfa contém a massa atômica 4 e o número atômico 2. Então aqui automaticamente temos a partícula alfa, em que temos 2 e 4. Mesma coisa, fazemos a diferença aqui, que é 82 menos 83. Isto aqui será igual a menos 1. Então, temos o número atômico menos 1 e aqui vamos ter 0. E a partícula que tem o número atômico menos 1 e a massa atômica 0 é beta menos. Também híbrido, mesmo sistema. Aqui ficamos com 83 menos 84, que vai ser igual a menos 1. E a diferença desses dois também vai nos dar o 0. Também ficamos com a partícula beta, temos menos 1 e 0. Daqui ficamos com a diferença.
84 menos 82. E ficamos, isso aqui dá 2. E a diferença daqui dá 4. Será 212 menos 208. Daqui temos a partícula alfa e temos 2 e 4. É a alternativa correta e a alternativa B. Para o exercício 22, diz que na equação P, 15 e 30 mais alfa forma y de 16, 34 mais x. Qual é a partícula representada pela letra x? Aqui, uma vez que dá um alfa, nós sabemos que o alfa contém o número atômico 2 e a massa atômica 4. A ideia é o número atômico dos reagentes tem que ser igual ao número atômico dos produtos, assim como a massa atômica do reagente tem que ser igual à massa atômica dos produtos. Então, primeiro, uma vez que a nossa incógnita é a parte do x, teremos que resolver a parte completa, que é a parte do reagente. Então, aqui ficamos com 15 mais 2, que dá 17. E aqui ficamos com 30 mais 4, que dá 34. Para nós conseguirmos achar o valor aqui do número atômico, fazemos isso aqui. Qual é o valor que, colocado aqui, somado com o 16, vai dar 17? Nós sabemos que é 1. Mas, é uma outra forma, podemos dizer o quê? Temos 16 mais a nossa incógnita, podemos chamar m, que será igual a 17. Então, m fica igual a 17 menos 16 e que o m será igual a 1, que é o valor do número atômico que vamos colocar aqui. Mesma dica também para a massa. Se nós temos 34 aqui, qual é o número que colocado aqui com mais 34 vai dar 34? Claramente que é 0. E daqui, se também quer usar a mesma fórmula, podemos dizer que é 34 mais m será igual a 34. É a diferença de 34 menos 34 será igual a 0. E aí ficamos com a alternativa C. É mais 1 e 0. Então, o próprio exercício 23 também é muito fácil. A ideia também, conforme digo, para a física é somente dominar as fórmulas. Com as fórmulas, tudo torna-se mais fácil de resolver. Não é nada difícil. Mas também resolverem com calma e tentarem pegar exercícios similares de outros exames e tentar resolver, ou seja, praticarem, para vocês verem que se estão a entender a matéria ou não. Para o exercício 23, nós temos uma mangueira com uma vazão máxima de 5 vezes 10 elevado a menos 4. Vazão que é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 4 metros cúbicos por segundo. É usado para encher um tanque de uma capacidade, isto aqui é volume, que é igual a 18.000 litros. Qual é em minutos o tempo gasto para encher totalmente o tanque? Querem o tempo. Geralmente existem duas formas de vazão, onde a vazão pode ser o volume sobre a variação do tempo. Mas também, quando dá uma onda da vazão, o que é dado em metros cúbicos, nós sabemos que é volume, o que é dado em tempo em segundos. Então, caso esqueçam da fórmula, a partir do sistema internacional da vazão, vocês podem tirar a fórmula. Por quê? Se eu digo que vazão será igual, o que é dado em metros cúbicos é o volume. Então, eu coloco aqui volume sobre, e o que é dado em segundos é o tempo, sobre tempo. Também aqui a variação do tempo. Mas também, podemos ter uma outra forma da vazão, onde diz que a vazão é igual à velocidade vezes a área. Então, cada exercício vai indicar se você usa essa forma da vazão ou assim como usa essa forma. E uma vez que na vazão aqui ela é de metros cúbicos, significa que ao converter este litro para metros cúbicos, eu só simplesmente dividir isso aqui por 1000, vamos ter metros cúbicos. Eu significa que o volume, dividir isso aqui por 1000, vamos ficar com 18 metros cúbicos. Então, uma vez que querem o tempo, vazão é igual a volume sobre a variação do tempo. O tempo está a dividir, quando passa para cima, passa a multiplicar.
Então ficamos com vazão vezes a variação do tempo é igual a volume. E a vazão multiplica, também passa a dividir. Então, a variação do tempo é igual a volume. Sabemos que é 18 e vazão é 5 vezes 10 elevado a menos 4. Daqui a variação do tempo será igual, usando a máquina, com bônus, né? Trago a máquina hoje. Então, 3,6 vezes 10. Eu já tinha explicado. Se isto aqui, o expoente é negativo, que está no denominador, quando passa para o numerador, o sinal fica positivo. Então, aqui ficamos com 4. Então, a variação do tempo será igual. E convertendo isto aqui na forma científica, é por uma aula da conversão desses números em forma científica. Mas, se eu tenho 3,6 vezes 10 elevado a 4, depois da vírgula, tenho uma casa. Significa que o expoente terá que ser negativo. Então, fico com 36 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a 4. E a variação do tempo será igual a 36 vezes 10. Uma vez que tem a mesma base, mantém a mesma base e somamos os expoentes. Então, ficamos com menos 1 mais 4. Então, a variação do tempo fica igual a 36 vezes 10 elevado a 3 segundos. Mas, no exercício, pedem em minutos. Significa o quê? Nós sabemos que 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, daqui, a variação do tempo será igual a 36 vezes 10 elevado a 3 segundos vezes traço. Porque nós queremos simplificar em segundos. Então, simplificando por segundo passa a dividir e 1 minuto fica por cima. Simplificamos isto e a variação do tempo será igual a 36 por 6 dá 6, 6, 10, calculando a máquina dá 600 minutos, que é a alternativa D. Para o exercício 24, diz que a água de massa específica, que é a densidade, igual a 10 elevado a 3 kg por metros cúbicos. Escoa através de um tubo horizontal. Nós temos aqui um tubo, escoa através de um tubo horizontal, representado na figura. No ponto 1, a pressão manométrica vale, significa que P1 é igual a 4 kPa, que é igual a 4 vezes 10 elevado a 3 pascais. E a velocidade, que é V1, é igual a 3 metros por segundo. Qual é em quilopascais a pressão manométrica no ponto P2? Significa que aqui querem o P2, onde dá um V2 igual a 4 metros por segundo. A fórmula usada aqui é a fórmula do princípio de Bernoulli, e a fórmula do princípio de Bernoulli é P1 mais 1 sobre 2 densidade, velocidade 1 ao quadrado, mais densidade de gravidade, a altura 1, é igual a constante. Então, uma vez que nós temos aqui um tubo em que nós temos uma secção 1 e outra secção 2, significa que eu fico com P1 mais 1 sobre 2, densidade V1 ao quadrado mais densidade de gravidade, a altura 1, será igual a P2 mais 1 sobre 2, densidade V2 ao quadrado mais densidade de gravidade, altura 2. Mas uma vez que este tubo está na horizontal e não está na vertical, significa que esta parte da altura é igual a 0, ou seja, a altura 1 é igual à altura 2. Então, daqui, continuando, é somente já agora substituir. A parte física já terminou. Conforme eu disse, é apenas fórmulas. Então, uma vez que querem a pressão 2, P1 é igual a 4.000 pascais mais 1 sobre 2, a densidade que é de 1000, que é 10 elevado a 3, que é 1000, vezes V1, que é 3 ao quadrado, que será igual a P2 mais 1 sobre 2, 1000, vezes o 4 ao quadrado. Isto aqui é positivo, quando passa para o membro, fica negativo. Então, ficamos com 4000 mais 1 sobre 2, 1000, colocando em evidência. Ficamos com
3 ao quadrado menos 4 ao quadrado igual a P2. Então, em evidência, porque aqui eu tenho 1 sobre 2 vezes 1000, aqui também tenho 1 sobre 2 vezes 1000. Então, passo aqui para o crescimento, fica negativo e evidencio isto aqui. De modo que, se eu quero voltar à expressão original, é só levar isto aqui multiplicar com o 3 ao quadrado e multiplicar com 4 ao quadrado, vou ter uma expressão original. Então, daqui ficamos com 4000 mais a divisão disto aqui dá 500. E 3 ao quadrado dá 9 menos 16, que é igual a P2. Então, ficamos com 4000 mais 5, desculpa, mais 500 vezes. Isto aqui dá menos 7, que é igual a P2. Então, P2, conforme disse, o que nós queremos calcular sempre que a incógnita fica pelo lado esquerdo, o que nós queremos determinar fica pelo lado direito. Então, ficamos com 4000 menos 35, ou seja, 3500. Então, P2 será igual. É só fazer a diferença aí com o parcela, depois vamos ter a alternativa D, que é 0,5. É 0,5 por quê? Porque aqui nós ficamos com 500 pascais. Mas uma vez que quer isto aqui em kilopascais, é só dividir isto aqui por 1000, e daí nós vamos ter 0,5 kilopascais, que é a alternativa B. Então, para o exercício 25, diz que um fluido escoa a 40 metros por segundo, através de uma secção transversal a uma velocidade de 40 metros por segundo, através de uma secção transversal de um tubo horizontal de diâmetro D1, automaticamente isso aqui significa D1 é igual a 10 centímetros. E conversão de centímetros a metros, é só dividir isso aqui por 100, ficamos com 0,1 metros. Qual é a velocidade desse fluido numa secção horizontal de alargamento do tubo? Querem o V2, sabendo que o D2 é igual a 40 centímetros, também é 0,4 metros. Aqui, conforme disse, tinha escrito aqui, existem duas formas de vazão, quando se trata de volume e quando se trata da velocidade. Uma vez que dá uma velocidade 1 e o diâmetro 1, que era a velocidade 2 e dá um diâmetro 2, significa o quê? Que tudo que entra é igual ao que sai. Então, significa que temos vazão 1 será igual a vazão 2. Ou seja, a vazão absorvida será igual a vazão cedida. Então, vazão é velocidade vezes a área. Então, aqui ficamos com V1, área 1 é igual a V2, área 2. Como um dos bônus, nos exercícios pode aparecer, ou seja, pedirem a vazão enquanto podem dar um diâmetro, assim como pode pedir a vazão e dar um raio. Não, uma vez que vazão é velocidade vezes área, quando se trata de diâmetro, significa que vazão é igual a velocidade vezes π d ao quadrado sobre 4. E quando se trata de raio, vazão é igual a velocidade π r ao quadrado. Então, não confundirem. Né? Quando se trata de diâmetro, π d ao quadrado sobre 4. E quando é raio, é π r ao quadrado. Então, significa que uma vez que aqui nos dados dão em diâmetro, significa que aqui onde eu tenho área, vou substituir por quê? Por π d ao quadrado sobre 4. Então, fico com V1, π d1 ao quadrado sobre 4 será igual a V2, π d2 ao quadrado sobre 4. Posso simplificar isto, fico com V1 vezes d1 ao quadrado é igual a V2 e d2 ao quadrado. P a velocidade 2. Significa que este diâmetro no carro, quando passa por mim, passa a dividir. Então, V2 será igual, posso substituir logo, V1, 40, D1, 0,1 ao quadrado e D2 que passa a dividir é 0,4 ao quadrado. E daqui ficamos com V2 será igual a 2,5 metros por segundo, que é a alternativa B. Podem tentar calcular aí com as vossas máquinas para confirmarem os resultados. Para o exercício 26, diz que de acordo com a equação da continuidade, quanto menor for a área disponível para o escoamento de fluido, o que acontece? Se, esta aqui é a parte teórica, supomos que nós temos um tubo, ou seja,
Tu tens uma mangueira em que estás a regar com uma piscina. Ou seja, nem piscina, na verdade, desculpa, é jardim, né? Piscina não se rega. Mas também considero isso aí como sendo uma piada, né? Não se esqueçam disso. Também um ser humano também tem direito de errar, né? Ou seja, eu não erro, só estou a falar, né? Porque já sou grande. Enfim. Mas é assim, supomos que estejas a regar um jardim. Na medida em que tu abres a torneira, tu estás a aumentar a pressão. E quando tu aumentas a pressão, significa que a área vai diminuindo e a velocidade vai se tornando maior. Significa de que a velocidade é inversamente proporcional à área. Se a área é maior, a velocidade vai ser menor. E se a velocidade é menor, significa de que a área é maior e vice-versa. Não, aqui uma vez estão a dizer que quanto menor for a área disponível para o escoamento de um fluido, significa que maior será a sua velocidade. Maior será a sua velocidade. Então, que é a alternativa B. Então, para o exercício 27, é um processo a pressão constante de 2 vezes 10 elevado a 5 newtons quadrados. Então, aqui temos a alternativa B. Temos uma pressão constante de 2 vezes 10 elevado a 5 newtons por metros quadrados. Um gás aumenta seu volume de 8, significa que vem 8 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos para V2 igual a 3 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Qual é em joules o trabalho realizado pelo gás? Querem pelo trabalho. Realmente, quando querem um trabalho e quando se trata de processo de pressões, é só dizer que trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume. Então, aqui trabalho será igual a pressão vezes V2 menos V1. Então, trabalho será igual a pressão é 2 vezes 10 elevado a 5 vezes 13 vezes 10 elevado a menos 6 menos 8 vezes 10 elevado a menos 6. Então, trabalho será igual. Então, aí também vou deixar com pontos e vocês vão calcular. Isto aqui vai dar 1 joules, que é a alternativa A. Para o exercício 28, aí dá um gráfico. Então, há que saber diferenciar a forma de trabalho quando dá um gráfico. Para o exercício 28, temos este gráfico, onde nós temos o volume, metros cúbicos, em função da pressão em pascais. Aqui neste gráfico temos 0,1, 0,3, temos 10, 30. 10, 30. Temos este processo. Então, dizem que uma amostra de gás ideal sofre o processo termodinâmico cíclico representado no gráfico. Qual é o joules do trabalho realizado pelo gás durante o ciclo? Para nós conseguirmos calcular o valor do trabalho, nós dizemos que quando montamos o gráfico, o trabalho geralmente é igual à pressão vezes a variação do volume, onde a variação está fazendo a diferença. Mas quando vamos esse gráfico, se nós formos analisar, aqui nós temos um quadrado. Significa o quê? Que aqui nós teremos a variação da pressão e teremos também a variação do volume. Nós significa que o trabalho há de ser igual à variação da pressão vezes a variação do volume. Então, o trabalho será igual a P2 menos P1 vezes V2 menos V1. Então, aqui o trabalho será igual a 30 menos 10 vezes 0,3 menos 0,1. Calculamos que aqui, fazendo a diferença, ficamos com 20 vezes 0,2 e calculando vai dar 4 joules, que é a alternativa C. Se nós tivéssemos o triângulo retângulo, porque também são detalhes, tem esta forma de trabalho quando dá apenas pressão e dos volumes. E quando dá um gráfico de volume em função da pressão e dá um quadrado, nós usamos esta forma.
mas quando for um triângulo retângulo, ou seja, se cortam daqui, mesmo dessa parte, nós vamos dizer que trabalho é igual à variação da pressão vezes a variação do volume sobre 2. Eu vou matar como da base vezes a altura dividido por 2. Então, que é a área, na verdade. O trabalho, quando se trata de gráficos, é a área. Então, para o exercício 29, diz que uma quantidade de um gás ideal sofre uma transformação isocórica. Transformação isocórica significa que estão a trabalhar com um volume constante, pois existem 3 tipos de processo: isobárico, isocórica e isotérmico. Isocórico pode ser isovolumétrico também, significa volume constante. Isotérmico significa que estamos a trabalhar com a temperatura constante. Qual é a alternativa que melhor representa de forma esquemática o estado inicial e final dos casos de um diagrama de P em função de T? Geralmente, o gráfico, quando trabalha-se com volume constante, nós sabemos que para gases ideais temos PV igual a nRT. Significa que a pressão é inversamente proporcional ao volume, mas a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Temos T, temos pressão. Na medida em que a pressão aumenta, há aumento da temperatura e há diminuição do volume. Significa o quê? Numa outra forma, ou seja, no exemplar, pode tentar friccionar as duas mãos. Na medida em que você fricciona as mãos, tu estás a diminuir o espaço do volume. Então, ao diminuir o espaço do volume, na medida em que você fricciona, significa que tu aumentas a pressão, e quando aumentas a pressão, a temperatura também aumenta, ou seja, tipo, sentes uma parte como se estivesse tipo quente. Então, é mais ou menos isso aqui. Significa que na medida em que você vai diminuir o espaço do volume, a pressão vai aumentar e a temperatura também aumenta. Quando o gráfico de determinado proporcional é isto aqui. Quando eu aumento, supomos que tenho minha temperatura aqui igual a 1. Minha pressão vai ser igual a 1. Na medida em que a temperatura aumenta, a pressão também vai aumentar. Então, isto aqui é a proporcionalidade. E daí que a alternativa correta é a alternativa C. Em exercício 30, vou deixar como bônus, depois vamos comentar também a parte teórica, depois vou dar a alternativa, ou seja, é do vídeo voz, porque aqui estamos falando da transformação gasosa isotérmica. A dianteira dizer que a alternativa A e B não está correta, porque isotérmico é um processo em que a temperatura é constante. Então, não pode haver diminuição da temperatura, nem pode haver aumento da temperatura, porque é constante. Então, analisará a alternativa C e a alternativa D, depois vamos dizer qual é a correta. Para o exercício 30, diz que o gráfico da figura representa uma transformação sofrida por uma determinada massa de gás. Não, temos aqui o gráfico, para o exercício 30, em que este gráfico é o gráfico da pressão em função do volume em metros cúbicos. Qual é a variação da temperatura entre os estados H e M? Eu tenho 0, tenho 1, tenho 4, 1 e 4. Aqui comparando isto aqui, bom, não sou bom a dizer, né? Mas, enfim, também não importa isso aí, não estamos aqui para analisar, não importa a ciência. Então, nós temos aqui este gráfico em que nós temos H, L e M. Aqui quer saber, é para nos compararmos tipo, qual é a variação da temperatura entre os estados H e M. Então, nós sabemos que nos gases ideais, PV é igual a nRT. PV igual a nRT. Então, para nós conseguirmos analisar a variação da temperatura entre o H e M, nós temos que considerar esta parte que é constante, ou seja, o constante dos gases ideais é constante, mas num gás perfeito o número de moles nunca altera, ou seja, num gás perfeito o número de moles é o mesmo. Significa que essa parte aqui é constante. Para o ponto inicial, que é o H, pressão 4 tem o volume igual a 1.
Então, tenho o quadro da pressão vezes volume igual a 1, fica N, R vezes a temperatura. Isto aqui, então, quando passa para cá, passa a dividir. Então, fico com a minha temperatura igual a 4 vezes 1, dá 4 sobre N, R. E para a parte final, que é o ponto M, mesma forma. PV igual a nRT. A análise é a mesma. Mantemos essa parte constante. Quando a minha pressão é 1, volume é 4. Eu fico 1 vezes 4 igual a N, R vezes T. Esta parte multiplica, passa por meio, passa a dividir. Então, T é igual a 4 sobre NR. Aqui pedem qual é a variação da temperatura entre os estados H e N. Se nós formos ver aqui nas fórmulas, vemos que aqui não há variação, pois para o H a minha temperatura é 4 sobre NR e para o N a minha temperatura também é 4 sobre NR. Significa que não há variação. Sendo assim, é a alternativa A, que é 0. Para o exercício 32, qual deve ser a temperatura certa? Qual deve ser a temperatura certa? Ou seja, qual deve ser a temperatura de certa quantidade de um gás ideal inicialmente? Temos que 1 igual a 200 kelvins para que tanto o volume quanto a pressão dupliquem. Significa que no final, tanto que para P2 e P e V1 dupliquem. V2 duplica. Então, assim, vamos ter 2 vezes o P1 e 2 vezes o V1. Então, temos P1, V1 sobre P1 é igual a P2, V2 sobre T2. Então, esta forma que vem são formas de isoprocessos. Então, caso tenham dúvidas, posso gravar um vídeo aula em que explico todos os isoprocessos até você perceber de onde é que vem essa forma. Então, daqui, uma vez que querem o T2, é só isolar. Isto aqui está dividido, quando passa para cá, passa a multiplicar. Eu fico com P1, vezes T2, será igual. Isto também divide, também passa a multiplicar. Fico com P2, V2, T1. Então, daqui, isso tudo aqui passa a dividir. Eu fico com T2 igual P2, vamos dizer que 2 vezes o P1. V2, 2 vezes o V1. E T1 é igual a 200 dividido por P1, V1. Então, podemos simplificar isto aqui. E 2 vezes 2 vezes 200 dá 800 kelvin, que é a alternativa B. Para o exercício 33, que é o último para este vídeo, na próxima vamos dar continuidade resolvendo 34 até 40. Diz que a figura representa um diagrama PV, uma expressão de um gás ideal entre dois estados de equilíbrio termodinâmico, H e L. Então, temos aqui a figura, volume 10/2 menos 2 metros cúbicos e pressão, acho que é 10/5 newton por metros quadrados. Então, nós temos aqui o H e L, em que temos 2, 4 e pressão 1. H e L, a quantidade de calor cedido ao gás durante esta expansão foi de, vamos falar da quantidade de calor que foi cedido, que é 5 vezes 10/3 joules. Qual é a variação da energia interna? Variação da energia interna. Não, a quantidade de calor, quando se trata da variação da energia interna, diz que a quantidade de calor é igual à variação da energia interna mais o trabalho. Então, sempre que aparece esse tipo de exercícios que podem pedir o calor, assim como a variação da energia interna, significa que quando há um gráfico primeiro, antes de calcular, isto aqui teremos que calcular o valor do quê? Do trabalho. Pois sabemos que o trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume. Então aqui o trabalho será igual a pressão é 1 vezes 10/5 vezes o volume
final, que é, ou seja, nessa parte da variação do volume, ficamos com V2 menos V1. Não, essa parte aqui nós temos V2, esta parte aqui nós temos nosso V1. Então ficamos com 4 vezes 10 menos 2 vezes 10 elevado a menos 2. Então, o trabalho será igual a 2, que é 4, menos 2 vezes 10 elevado a 5, que este 5 aqui, 4 menos 2 dá 2 vezes 1, vai dar 2. 10 elevado a 5, isto aqui mantemos, que é 10 elevado a menos 2. Daqui o trabalho será igual a 2 vezes 10, 5, menos 2, e trabalho será igual a 2 vezes 10 elevado a 3 joules. Mas, uma vez que aqui pede para determinar o valor da variação da energia interna, significa que o calor será igual à variação da energia interna mais o trabalho. Positivo, passou para cá, mudou de sinal, fica negativo. Então, a variação da energia interna será igual à quantidade de calor menos trabalho. Então, a variação da energia interna será igual à quantidade de calor, já dá 5 vezes 10 elevado a 3, menos trabalho, 2 vezes 10 elevado a 3. E a variação da energia interna será igual à diferença destes dois. 5 menos 2 dá 3 vezes 10 elevado a 3 joules. Então, que é a alternativa C. Então, é aqui onde termina o nosso vídeo. Então, no próximo vídeo vamos dar continuidade resolvendo o exercício 34 até 40. Não se esqueça, quando começar a assistir o vídeo, peço que compartilhe o vídeo com os colegas e possa ensinar os outros também. Qualquer dúvida ou comentários possam deixar embaixo e espero tudo. Muito obrigado. Até a próxima.